Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Ana Paula, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo todos os dias sobre auxílio emergencial e Bolsa Família e também dos outros benefícios do governo. Então, eu te convido a fazer parte, caso você ainda não seja inscrito no canal, ative o sininho de notificação e fique bem atualizado aqui sobre os seus direitos com a gente, tá bom? Gente, hoje na matéria para vocês eu vou falar aí sobre o candidato Arthur Lira, que ele é candidato a deputado, né? Ele é candidato a presidente da Câmara, ele é deputado, e o que acontece? O que ele disse? Que caso ele vença, né, e traga o auxílio emergencial será enxugado, e é isso que eu vou explicar para vocês. Antes de eu entrar, inclusive, nessa matéria, eu te convido também a fazer parte do meu novo canal, que é o Pensamento Minimalista. Ele tá aqui o link no primeiro comentário aqui embaixo, gente, que nesse canal eu dou dicas para vocês de como que vocês conseguem ter as coisas, né, comprar uma casa, um carro, realizar seus sonhos, né, simplificar a sua vida, para que você possa realizar seus sonhos mesmo você ganhando pouco, porque muita gente acha que para você ter as coisas, você precisa ter um salário alto, ganhar muito dinheiro, e isso não é verdade. Eu sou um exemplo disso e é isso que eu compartilho, minha experiência de vida, que eu acho que essa experiência, essa organização que eu tenho com o meu dinheiro, como eu faço acontecer os meus sonhos, pode ajudar muita gente que também ganha pouco e tá perdida aí nessa questão, tá bom? Então, tá aqui no primeiro comentário o link, se inscreve lá que tá bem bacana o canal. Bom, então vamos para a matéria. Gente, o deputado Arthur Lira, ele é candidato à presidência da Câmara e ele afirmou que a base de beneficiários do auxílio emergencial deve ser enxugada. O Lira, ele é líder do Centrão e ele tem o apoio do presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, tá? E o que ele disse então, gente? Ele falou o seguinte, vou resumir bem a matéria, mas isso vocês encontram essa matéria em qualquer lugar aí da internet, tá? Mas só para atualizar aqui vocês do que ele falou, o principal ponto, ele falou o seguinte, abre aspas, eu penso que foi providencial para a manutenção da economia aquecida, mas nós sabemos que ele teve falhas. Eu acho que a base do recebimento será menor, ou seja, o cadastro será mais pólido, disse Lira durante uma reunião mensal do Conselho Político Social, que é o COPS, da Associação Comercial de São Paulo, a CSP. Então, nessa entrevista ainda, né, nessa reunião, o que ele falou, gente? Ele disse assim que o auxílio, né, caso ele retorne, segundo os estudos aí do governo, ele vai voltar enxugado e com um valor menor. Eu já disse para vocês, né, em um outro vídeo, que alguns parlamentares falaram que o auxílio, o retorno do auxílio, né, não pode extrapolar o teto de gasto, porque ainda, como que eu posso explicar para vocês? É o seguinte, para aprovar o auxílio emergencial, já que ele não entrou no orçamento desse ano, ele teria que extrapolar o teto de gastos e o governo hoje não tem permissão para isso, porque eles não pautaram uma PEC emergencial. Né, para quem não entende muito bem, para o governo extrapolar e não quebrar o Brasil, eles têm que ter uma estratégia de gastos, né? E em momentos emergenciais, como é agora a crise do Covid-19, a segunda onda que a gente está vivendo, o governo precisa criar um plano de ação para que não derrube a economia e ajude a população ao mesmo tempo. A gente sabe que a melhor solução seria começar a conseguir o dinheiro começando tirando as regalias do governo, né, dos políticos. Eles têm muita regalia, eles têm auxílio de tudo e isso sim é o que quebra o Brasil, não o auxílio emergencial. Mas o que acontece? Então o governo ele pode fazer isso. Tem a questão de projetos de lei que falam para criar uma CPMF, que é uma contribuição provisória, né, de financeiro. O que acontece? A CPMF é um imposto que todo cidadão, eu, você, todo mundo iria pagar para pagar o auxílio emergencial. Esse dinheiro ele ia para uma conta e ia ficar lá aquele fundo guardando para se pagar o auxílio emergencial, tá? Esse custo, gente, seria assim, uma taxa pequena que nós, como cidadãos, não ia perceber muito. Mas como somos em muitas pessoas, quando vai se somar, né, a cada transação financeira, cobrar 10 centavos, 15 centavos, que seja, cobrar lá um percentual, um imposto de cada um de nós, pensa quanto que o governo consegue acumular no final do mês. É muita grana. E essa grana seria aí para pagar o auxílio emergencial e ela teria uma data fim. Geralmente, quando cria uma CPMF, ela tem a data início quando começa a pagar um benefício, né, fazer a ação que o governo precisa, e a data fim é quando termina de pagar o benefício, depois para de cobrar esse imposto. Então essa também é uma proposta que já existe na Câmara para se pautar, para ver de onde vem o orçamento do auxílio emergencial. Fora que sobrou mais de 25 bilhões de reais do ano passado, que o governo fez um empréstimo para pagar o auxílio emergencial, né? E desse valor ele não gastou tudo, porque quando fez a MP1000, né, de 4 parcelas de R$ 300, reduziu muito o auxílio emergencial e acabou sobrando 25 bilhões
de mais de 25 bilhões no cofre do governo. Então esse dinheiro também pode ser utilizado aí para pagamento do auxílio. Então o recurso de como pagar sem extrapolar o teto de gasto, gente, isso existe, isso tem várias formas, basta o governo querer. E por isso que os interlocutores disseram que o governo já tem um plano para estender o auxílio emergencial. E nessa, o Arthur Lira, nesses últimos dias, ele mudou o discurso dele, porque antes ele falava que não dava para dar o auxílio, ele estava com o mesmo discurso do presidente Bolsonaro, como o Bolsonaro é o apoiador dele, né? Então, assim, ele estava com o mesmo pensamento, falava que não dava para se prorrogar o auxílio, senão ia quebrar o país. E de uns dias para cá, ele mudou totalmente a postura dele, porque ele disse agora que ele é a favor do auxílio, se ele ganhar, ele vai pautar o auxílio desde que não extrapole o teto de gastos. E como que o governo está estudando isso? Através de enxugar, né? Através de enxugar aí o auxílio emergencial. E como que é enxugar o auxílio emergencial? Ainda trazendo aqui na notícia do ponto que ele fala. Abre aspas. Eu tenho a impressão de que dentro do teto, com o orçamento aprovado, o mercado aceitaria entre 20 bilhões e 50 bilhões por um período máximo de 6 meses, afirmou Lira. O nosso esforço e otimismo nesse assunto é que a gente precise de 2 a 3 meses com o orçamento aprovado para discutir um novo programa. Para isso, precisaria de uma PEC emergencial para ter espaço e garantir o teto, acrescentou. Então, o objetivo dele, gente, aqui nessa parte, é votar a PEC. Se não votar a PEC, ele tem ali, né, um orçamento meio pré-aprovado que é entre 20 bilhões a 50 bilhões por um período máximo de 6 meses. Porque a gente sabe que sobrou aqueles mais de 20 bilhões e tem esses outros recursos que dá para pagar o auxílio emergencial. Ainda, né, dentro dessa entrevista, ele falou o seguinte, que o governo vai ter que passar uma limpa no auxílio emergencial, porque no ano passado eles não podem cometer o mesmo erro de 2020, de pagar o auxílio emergencial para quem não precisa. E outra, que eles estão estruturando aí a questão do Bolsa Família, que a gente sabe, né? E com a estruturação do Bolsa Família, talvez muitas pessoas vão ficar de fora desse novo auxílio emergencial. Então, essas novas parcelas, segundo o candidato aí, né, a presidente da Câmara, vai ser um valor que não extrapole o teto de gastos, e se for extrapolar depois disso, precisa de uma PEC, que é o que eles estão estudando, e que precisa de uns 2, 3 meses para se firmar. Então, enquanto isso, deu a entender pela fala dele que daria para se prorrogar o auxílio por mais 3 ou 6 meses, com valor reduzido e cortando várias pessoas. Quem seriam essas pessoas que seriam cortadas? Segundo os interlocutores, como eu já disse para vocês aqui no canal, quem seria cortado, possivelmente através desse estudo que eles estão fazendo, é o MEI, que é o microempreendedor individual, que o governo está estudando um empréstimo para eles, e o pessoal também do Bolsa Família. Acredita-se que pode ter mais pessoas que ficariam de fora, dependendo dessa base aí, desse cruzamento. Agora eles cruzam, inclusive, o dependente com o imposto de renda, porque a gente sabe que muito filho de rico recebeu o auxílio porque eles não cruzavam os dados. Então o governo está mais rígido nesse processo, e se vier de fato essa nova prorrogação, a gente sabe que muita gente vai ficar de fora, que o valor vai ser menor, vai ser entre 200 ou 300 reais mesmo, e vai ser aprovado por uma medida provisória. Bolsonaro vai esperar passar essa eleição, que inclusive acontece, né, agora dia 1º de fevereiro, e vai aí anunciar uma possível prorrogação. Então é esperar para ver, a gente tem que esperar passar essa semana para ver uma oficialização do governo sobre isso e sobre o Bolsa Família. E a gente está ligado aqui no canal sempre para atualizar você, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Um beijo, gente. Obrigada e até a próxima.